Olá, quarto ano, boa tarde. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é sexta-feira, isso mesmo. Vamos lá para mais uma aula de português, tá? E aula aí lembrando do que a gente já estudou, do que a gente já viu, que é sobre conto. Vamos lá? Abre o livro aí, página 18 e acompanha comigo essa história, esse conto popular. Por que a galinha da Angola tem pintas brancas? Por quê? Vamos lá? Acompanhe comigo essa história. Os mais antigos contam que esta história aconteceu durante uma das piores secas ocorridas nas savanas, ao sul da África. O sol, inclemente, castigava os seres vivos, plantas e animais. Logo os rios e lagos secaram, aumentando o sofrimento. O calor abria fendas no solo e levantava uma espessa poeira que borrava de cinza o céu borrado de azul. Os habitantes dos vilarejos desnorteados fugiram para as montanhas, rasgando por chuvas, mas não havia prece que desse jeito na calamidade. Um dia, porém, uma mancha escura despontou no horizonte. Todos ficaram excitados, sinal que as chuvas estavam se aproximando, mas um elefante desengonçado atrapalhou tudo, afugentando a nuvem. A galinha da Angola, que naquela época, além de uma crista avermelhada no alto da cabeça, tinha as pernas inteiramente pretas, não se conteve. Indignada com a atitude do paquiderme, correu horas e horas atrás da nuvem, suplicando para que ela retornasse, sem se importar com os espinhos que iam rasgando-lhe as penas desnudas. Por favor, senhora, volte, por favor. Senhora, volte, repetia sem cessar enquanto o sangue escorria por suas feridas. A dona das águas finalmente parou e disse: por causa de sua perseverança, da sua dor e da sua preocupação com o destino de todas as outras criaturas, eu regressarei. Graças aos meus poderes, interromperei a seca. Obrigada, agradeceu a ofegante corredora. E como você se dirigiu a mim de um modo tão respeitoso, receberá de presente o brilho das gotas da chuva que cairão sobre o seu corpo. Assim, será uma das aves mais bonitas da terra. Não demorou muito para desabar um temporal em meio aos raios e trovões. A galinha da Angola, toda molhada, ganhou como ornamento os pingos que foram resvalando em suas penas, transformando-a, como fora prometido, em uma ave das aves mais lindas de toda a África. Devido à canseira da galinha da Angola, suas descendentes ciscam por vários cantos do planeta, agitando a penugem de cor negra como a pele da maioria dos povos de seu extenso continente. Enquanto exibem as penas salpicadas de pintas brancas, as galinhas da Angola cacarejam como se estivessem expressando até hoje o esforço empreendido por sua ancestral. Tô fraca, tô fraca, tô fraca, tô fraca. Gente, isso é um conto, né, de Rogério Andrade Barbosa, né? Muito interessante esse conto. A gente sabe que os contos, eles são histórias aí, né, que as pessoas inventam, criam com toda essa criatividade. Então, o que a gente vai fazer? Conforme esse texto, conforme esse conto, a gente vai interpretá-lo na página 19 e a gente vai também lembrar de algumas coisas que a gente já estudou. Vamos lá? Na sexta questão, tem um texto aí, né? Foi retirado aí do conto, que vocês vão considerar aí os sinais de pontuação que estão nesse textinho aí e vão explicar a função de cada um. Então tem que analisar bem. Vamos lá. Letra A, 2 pontos. O que os 2 pontos, né, significa? Porque ele existe e porque ele está no texto. A gente tem os 2 pontos aí quando no texto diz assim: a dona das águas finalmente parou e disse. 2 pontos. Então, para que serve aí os 2 pontos? Usado para indicar o que, gente? A fala de um personagem, alguém vai falar. Letra B, travessão. Usado para iniciar onde? Hein?
Vamos lá, volta no texto. Por causa de sua perseverança, da sua dor e da sua preocupação com o destino de todas as outras criaturas, eu regressarei. Então, quem foi que disse isso? A dona das águas. Quem? A nuvem, né? Então, tem um travessão aí antes da fala dela. Então, travessão indica o que, gente? A fala num personagem, num discurso, tá bom? Ponto final. Ah, ponto final é fácil. Ele é usado para quê, gente? Ele indica o quê? O final de uma frase, tá certo? E tem aí, claro, um ponto final, indicando que o sentido da frase aí foi todo aí colocado e já não tem mais o que fazer, ponto final. Tá certo? Então, gente, na página 20, vocês também vão lembrar de outro conteúdo que a gente vem estudando, que é a prefixação e a sufixação. Tá certo? Então, vamos lá. Ainda para fazer mais, vocês vão interpretar ainda, tá certo? E lá na 10ª questão, vocês vão escrever se essas palavras aqui, elas são formadas por prefixo ou sufixo. Então, vamos lá? Vilarejos. Olha, vilarejos vem de vila. Então, tem sufixação ou prefixação? Letra B, escorria. Letra C, sofrimento. Vocês têm que perceber que antes dessas palavras que eu estou falando, existem as palavras primitivas dessas palavras. Então, é aí onde a gente vai ver se houve o quê? O acréscimo do prefixo, desculpa, ou do sufixo. Tá certo? Transformar e penugem. Penugem é o que, gente? Penas, né? Vem de penas. Então, foi acrescentado o quê? Vocês vão me dizer, tá bom? Na 11 questão, pontue corretamente as frases. Aí vocês já vão usar de novo os sinais. Por que a população resolveu fugir para as montanhas? Que ponto é esse? Interroga, que isso é uma pergunta. Nossa, que história sensacional, a letra B. E aí, letra C. Mariana comentou com Ana. Mariana comentou com Ana. O quê? Acho que alguém vai falar aí. Letra D. Ela simplesmente não respondeu. Tá certo? Então, vocês vão fazer essas atividades na página 21 também. Destaque as partes significativas destas palavras. Tem duas aí. Tem canseira e desnorteados, tá? E aí a gente vai ver. Letra A. Qual é o radical de canseira? Para a gente saber o radical de canseira, a gente vai à procura aí da palavra primitiva. Então, canseira tem o quê? Tem cansaço, enfim. Olha quais são as letras aí, que até o momento são iguais, e a gente sabe que é a parte fundamental aí dessa palavra, né? E aí vocês vão descobrir o radical. Tá certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá bom? Um bom final de semana para todo mundo, e a gente se vê na próxima semana aí nas aulas online, tá bom? Um abraço. Tchau.